Ixi, essa mãe da cara bem mais fraca. Vou de novo, viu? Não tem a chance de corrigir. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Aí, agora sim, hein? Por que é tão... Faz questão de que o amém seja forte, né? Na verdade não é uma regra, né? Mas diz muito de como a gente está. Então a gente vem para o culto para ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é o momento mais sublime, assim como o irmão orou, do culto, né? Porque Deus fala, Deus ministra, Deus, Ele fala no nosso coração. E às vezes, né, não sei como você, o que você pensa e o que você espera quando você sair da sua casa para a igreja. Talvez você venha no percurso pensando em muitas coisas e algumas dessas coisas sejam coisas que você espera, que você deseja, que você aguarda, que você anseia, que você tem orado. Em muitos momentos eu vim para o culto esperando que Deus me respondesse de alguma forma, né? Pudesse calentar meu coração, me dar uma palavra de esperança, para que eu possa voltar energizado, né? Que a semana fosse abençoada e que as coisas ruins fossem, né? Caíssem por terra, que a semana fosse abençoada, né? Que a semana fosse cheia de muita boa notícia, boas novas. E eu sei que Deus é capaz de fazer isso, né? Mas, e quando os planos, né? Quando nossos planos não saem como imaginado, né? De repente nós vamos para o culto, ouvimos a palavra de Deus. Na segunda-feira nós esperamos alguma coisa mágica acontecer em nossas vidas. E quando não acontece, talvez venha a frustração. E que porque Deus, ontem no culto, o Senhor não me abençoou de uma forma que essa semana fosse mágica, né? Fosse cheia de muita esperança, muita alegria, boas novas, boas notícias. E talvez em seu coração você pudesse dizer que no domingo que vem você não viesse mais para o culto, porque afinal seus desejos não foram atendidos. As suas expectativas no culto passado não foram ouvidas e não foram colocadas, né, ali nas primeiras folhas, né, como prioridade de Deus. Deus tinha outros planos. Então, próximo culto eu não virei mais. Por quê? Preciso buscar alguma coisa em outro lugar, em alguma outra igreja ou em algum outro canto que me responda, que atenda aquilo que eu tanto desejo. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Nós ouvimos uma pregação abençoada domingo passado sobre perseverança, né? Sobre perseverar, sobre não retroceder, mas prosseguir. Quem lembra da pregação do pastor Irno no aniversário da igreja? Foi uma bênção. Fiquei remoendo a semana inteira aquela palavra e gostaria de continuar, dar um pouco de continuidade a esse tema hoje. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Romanos 5, 3 ao 5. Fiquei pensando várias vezes e conversando, meu Deus, que poderia ser essa mensagem. Estava até falando com o irmão Duda agora há pouco, né? Precisamos de pregadores, porque quando a gente começa a pregar muitas vezes, quando a gente chega a nossa vez de novo, parece que, meu Deus, o que eu vou falar dessa vez? Mas não é a gente, né? Assim, é Deus que fala, mas há esse conflito, né, interno. Mas a gente ora que Deus nos mostre, né, uma palavra. E a palavra de hoje, né, quem abriu, quem não abriu pode olhar ali. Fala assim, a minha versão está um pouco diferente, mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona,
Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Vou ler a outra versão aqui. Pode colocar aqui, por favor, Raíssa, na tua. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A mesma coisa da minha, né? Alguém tem uma versão diferente aí, para ler bem alto? Pronto, irmão, por favor. Pode, bem alto, viu? Isso. Amém. Todo mundo entendeu? Talvez tenha um texto conhecido, né? E eu lendo esse texto, né? Sobre perseverar. Nós já ouvimos essa palavra tantas vezes aqui na igreja, né? Continuar, permanecer firme, não retroceder, né? Continuar. O que para você significa perseverar? Eu preciso da ajuda de vocês, irmãos. Vamos lá, pode ser uma palavra. Não tem uma resposta correta. Pode dizer. O que significa para você perseverar? Não desistir. Isso é um gato, é? Ah, o gato está lá. Amém. Alguém mais quer contribuir? Pode falar, irmãos. Eu gosto que os irmãos participem, né? Porque aí eu não me sinto só, né? Mais alguém? Perseverança, perseverar. É uma palavra bonita, né? Perseverança. Alguém mais quer contribuir? O que significa para você? Continuar apesar de. E é muito interessante isso, irmãos, porque nesse contexto de Romanos 5, né? Essa perseverança, ela tem um significado de continuar dando resposta. Uma resposta para Deus. Mesmo em meio à tribulação, né? A palavra significa permanecer firme, né? Continuar apesar de qualquer coisa. Mas nesse texto, né, em Romanos, ele trata algumas coisas que nós queremos abordar aqui, que é essa escadinha, né? Ele tem alguns elementos muito importantes, né? Porque nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E antes de nós falarmos de perseverança, nós estamos falando sobre tribulação. Nos gloriamos nas tribulações. Tribulação significa, em alguns significados, né? Alguma coisa sobre pressão, né? Alguma coisa que sofre pressão. Então, essas tribulações, essas pressões que vêm, né? Nós nos gloriamos porque sabemos que por meio delas é produzido perseverança. As dificuldades produzem perseverança. As tribulações produzem perseverança. É muito estranho isso, porque nós não gostamos de falar muito sobre tribulação, né? Porque tribulação é coisa ruim demais, amor. Só que quando está passando, pelo amor de Deus, a gente quer logo que passa. Por isso aquele versículo, né, que fala que o choro pode durar a noite. Eu só lembro aquelas noites em claro. Bruno, como foi a noite passada? Péssimo, né? Parece que há um anseio muito grande pelo amanhecer, para ver se passa, né? Aquela situação. Então essas tribulações, elas produzem como é, Adriana? Agora amanheceu piorou, né? Algumas demoram mais, viu, gente? Tem tribulações que não passam na noite por dia, não, viu? Tem umas que insistem, rapaz. Mas nos gloriamos. O texto fala, né? Nos gloriamos nas tribulações. Como é que alguém consegue se gloriar nas tribulações, meus irmãos? Tem alguma coisa boa na tribulação? Pelo amor de Deus. Sendo bem honestos conosco mesmo, né? Humanamente falando, você está aperreado, está ali passando por alguma dificuldade de saúde, financeira, psicológica, emocional, no relacionamento.
na criação com os filhos, na sociedade em si, num país que você mora. Existe alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa das tribulações? E nesse contexto de Romanos, né, essa escadinha, né, que fala sobre que a tribulação produz essa perseverança. E aí no 4 ele fala: a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter do caráter aprovado na tua versão diz como? No 4? Ah, perfeito. Em algumas versões fala sobre a questão da experiência, né? Que a perseverança ela produz, gera a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos decepciona. É muito legal essa escadinha, meus irmãos. Percebe que para nós chegarmos no topo de uma escada, nós precisamos subir degrau por degrau. Não é possível pular etapas, né? Nesse sentido. Mas para nós alcançarmos a esperança que não nos decepciona, nós precisamos passar pelas tribulações, pela experiência e depois a esperança. Na pregação passada, o pastor Irne, ele trouxe algumas coisas, né, muito interessantes sobre a perseverança, que ele fala que de nós insistirmos uma forma, atingirmos um nível de persistência tão grande para que isso se torne impossível de retornar. Vai chegar um ponto que, se nós continuarmos insistindo, que não tem mais como voltar. Então é esse grau de maturidade na fé que nós almejamos alcançar. Chegar a um ponto que eu não olho mais para trás. Já passei por tanta coisa que agora tudo é fichinha para mim. Só que a gente sabe que na prática isso é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo, meus irmãos. E essa experiência que nós muitas vezes como cristãos temos, essa experiência que é pós-perseverança, quando nós a analisarmos de maneira bem tranquila, nós muitas vezes não temos essa maturidade ainda. Sabe por quê? Porque nós nos vemos muitas vezes, em momentos difíceis, ainda murmurando, questionando e duvidando. E isso eu falo a mim e a todos nós. Nós temos muita dificuldade nisso. É muito difícil permanecer firme quando as coisas não estão bem. É muito difícil quando você abre o seu aplicativo do seu banco e você vê centavos, né? E você precisa encarar aí uma série de responsabilidades, né? Contas a serem pagas, a providência da sua casa. É difícil quando você não tem um emprego, quando você está passando por alguma enfermidade, quando você está sofrendo por algum motivo, quando você está em alguma crise no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento, quando você enfrenta decepções, frustrações, quando você sofre violência de diversas formas, especialmente no Brasil tão violento. Mas como insistir nisso? Como perseverar mesmo diante de tudo isso, irmãos? Nós temos uma igreja que fez 21 anos e nós podemos analisar esses anos, né? E nós temos que pensar aonde nós queremos chegar com isso tudo. Será que a vida é só isso? Só insistir? Quando nós falamos de perseverança, nós temos que ter algumas coisas em mente, que é a questão do nosso foco, objetivo. Porque é ilógico você perseverar em alguma coisa que você não acredita, que você não compreende, não aceita. Por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Por que você está aqui na igreja? Você poderia estar em qualquer lugar hoje, na sua casa, numa praça, comendo alguma coisa, conversando com seus amigos, com sua esposa passeando, seu esposo, seu namorado, ou em casa assistindo televisão. Não sei, irmãos, poderia estar em qualquer lugar. Mas por que nós estamos aqui hoje? Por que você resolveu vir para a igreja hoje? Por que você ainda acredita, insiste nisso?
Eu selecionei alguns versículos que nós queria ler com os irmãos aqui, né? Para nós entendermos algumas orientações, né? O texto que foi lido domingo passado foi Tiago, né? Então, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa nenhuma. Tiago 1, 2-4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso está em alguns outros textos, né? Em Gálatas fala que e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu falo isso, irmãos, esse texto é interessante porque enquanto nós aguentamos, né? Enquanto nós perseveramos, nós temos que estar fazendo alguma coisa, né? Nós não vamos ficar aqui de boca aberta esperando Jesus voltar. A vida ela deve ser fluida, né? O organismo vivo ele está em movimento. E aí eu me recordo do texto de Atos 2, né? Que fala sobre 2:42, que fala que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira igreja, né? Então, se você ler Atos, estava lendo hoje, é muito, muito forte aquele texto, né? A história da primeira igreja, o Pentecoste, depois como eles tocam a vida depois disso. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Nós persistimos, nós insistimos, nós continuamos, mas não é de qualquer forma. Nós estamos em comunhão, partir do pão, na igreja, firmes, com propósito para alcançar a vida eterna. Lá em 2 Tessalonicenses 2, ele fala assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que o eterno Deus Pai, que nos amou e deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e fortaleçam para fazerem sempre o bem. E aí é um outro ponto da perseverança que eu queria ver com os irmãos, era que quando nós estamos desanimados, quando nós estamos desamparados, desolados, atribulados, aflitos, quando nós nos encontramos nessas situações, e pode ser por diversas, você pode pensar agora nesse exato momento em várias coisas que podem afligir o seu coração, e é entender que Deus nos dá essa consolação, que esse consolo que vem de Deus, esse ânimo ao nosso coração e essa fortaleza, essa força para nós permanecermos fazendo o bem, tanto em atos como em palavras, né? São elementos que nós podemos pensar, irmãos, hoje. Essas tribulações que nós temos enfrentado, têm nos produzido perseverança? Ou nós estamos apenas nos degladiando aí com os problemas, sem rumo, sem saber nem por que nós estamos aqui nesse planeta, matando 2, 3, 4 leões por dia, né? Por fala, não é mais nem um leão por dia, é vários, né? E a vida vai perdendo, definhando como se não tivesse outro sentido a não ser enfrentar problemas dia e noite. Só que quando eu olho para Cristo, né, quando Ele dá essas palavras de ânimo para o nosso coração, eu entendo também a forma que Deus Ele enxerga a vida para nós. Quando Ele fala sobre produzir esperança, né, e essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
E nós reportarmos para Atos, quando Deus vem por meio do seu Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder, né, que na palavra original é dínamos, né, que dá origem à palavra dinamite, explosiva, esse poder capaz de ser avassalador, né, de arrasar com aquilo que está em suas voltas. Mas recebereis esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que depois ele fala sobre ser minhas testemunhas, né? Então, essa tribulação produzindo perseverança, e essa perseverança, eu insisto, eu permaneço firme, para que em mim seja moldado um caráter aprovado, uma experiência, e depois essa experiência se transforme em esperança, e essa esperança que não nos decepciona. É muito estranho, é curioso até, né? Porque a esperança, o que é a esperança, né? O que nós temos esperado, muitas vezes nós nos frustramos quando nós esperamos em pessoas, quando nós temos esperanças em alguém, em algo, em algum político. Irmãos, olha só como o Brasil andou nos últimos anos, esperando que o próximo político resolva os problemas da nação, tendo esperança que na próxima eleição, em 4 anos, surja um salvador da pátria, que resolva todos os nossos problemas. Meu Deus, olha só em que nós apegamos. Nós esperamos que o próximo pastor, que o próximo papa, né? Todo mundo se voltou agora para o Vaticano, a esperança de que o próximo papa fosse tão bom quanto Francisco, ou melhor. Aí alguns fizeram uma lista enorme do que ele não poderia ser. As esperanças de que o Papa pudesse resolver os problemas do mundo. Ou que o próximo pastor, a próxima igreja que vai ser aberta, porque afinal de contas as igrejas são abertas a todo momento. Muitas, a cada momento no Brasil são abertas novas igrejas. Então com isso surge nova esperança, para que aquele bairro, aquela cidade se transforme, seja algo melhor. Irmão, nós estamos aqui há 21 anos nessa igreja. Os irmãos que trabalharam com clínica de recuperação, irmãos, vocês podem até falar alto agora. Quantos vocês de fato viram pessoas serem mudadas? A proporção do tanto que vocês viram entrar e quantos foram de fato transformados? 1%? Não chega a 1%. Quantos anos já, irmãos, acompanhando o trabalho assim? 10 anos acompanhando diversas pessoas que foram para as clínicas de recuperação. Não chega a 1% das pessoas que eles viram serem transformadas. Eu sempre cito o exemplo do Bruno e do irmão Duda. Onde eu vou? Tive a alegria agora há pouco, fui convidado para pregar numa igreja pentecostal, né? Lá na minha rua tem uma igreja pentecostal, e aí começou a ter uma afinidade com os pastores de lá, né? Uma amizade assim. E ele me chamou, né, para pregar. Aí eu fui, né? Sem saber muita coisa assim sobre usos e costumes, né? Tive que sentar lá na frente, na cadeirinha. Para mim é muito diferente, é muito estranho, né? Porque é diferente, né? Mas fui muito bem acolhido. Eu e a Mozão fomos muito bem acolhidos, e também citei o exemplo, né, do Bruno e da Adriana e do Duda, porque na palavra eu preguei sobre o filho pródigo. Então a proporção é muito pequena daqueles que de fato foram transformados e são transformados. Em 21 anos, talvez a expectativa dessa igreja fosse que tivéssemos aqui alguns cultos durante o domingo, né? Porque nós não caberia nessas estruturas. Se você falar para alguém lá fora, minha igreja tem 21 anos, você acha que essas pessoas imaginam que tem quantos membros aqui? Vamos lá. 100? Mais, vamos lá. Se eu falasse lá, se eu fosse no sul hoje, em alguma pregação, eu falo, meus irmãos, a minha igreja tem 21 anos lá no Muriti, na cidade do Crato. Aí, nossa, essa igreja deve ter aí uns 200 pessoas, né? 300 pessoas.
A proporção é muito pequena, irmãos. Nós temos aqui cadeiras vazias, graças a Deus, um número maravilhoso de pessoas, porque Deus tem operado nessa igreja, mas a gente sabe que poderia ter mais, não poderia? Então a perseverança, ela não é e não alcança todo mundo. Infelizmente, muitos ficaram pelo caminho, alguns mudaram de igreja, e amém, estão ainda firmes no evangelho, de alguma forma em alguma outra igreja, mas uma boa parte dos irmãos dessa igreja, que começaram comigo lá em 2004, não estão mais nessa igreja. E eu vi muitos jovens aqui, essa igreja tinha muitos jovens, meus irmãos. É que vocês não vão, alguns não vão lembrar, mas essa igreja tinha muito jovem. Nos cultos de jovem entre as igrejas aqui, ia vans, via ônibus lotado, era jovem demais. Muitos homens, né? Era até uma campanha de oração, porque não tinha os irmãos orando para namorar, e não tinha, né? Só tinha marmanjo. Mas todos ficaram pelo caminho, infelizmente. O que aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo? E você pode dizer, não, irmãos, mas eles cansaram, decepcionou, o pastor frustrou eles, a pregação não foi boa, lá é muito leve. Eu já ouvi pessoas dizer que aqui a igreja é muito tranquila. Já vi pessoas dizerem que para eles ficarem na igreja precisa ser uma igreja mais dura. Tem que ser um pastor que ligue todo dia para ele. Quais são os motivos pelos quais nós ainda estamos firmes? E eu posso dizer para os irmãos, não vai ser por usos e costumes, nem por serviço que você faça nessa igreja. Se você não for, de fato, alcançado pelo evangelho do Senhor, sua vida não estiver se transformada, você não vai ficar, irmãos. Porque vai vir a dificuldade. E eu não digo a dificuldade não é vir pregar na igreja, não. Ou tocar no louvor, não. Você pode até passar pela igreja sem fazer nada. Mas, no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você vai ser confrontado. Vai vir as tribulações, essa pressão, né? A tribulação vai vir para a sua vida. E você vai começar a pensar, oxe, é melhor, quando eu não estava na igreja, nada disso acontecia. E eu me lembro muito bem aqui, já falei isso várias vezes, mas vou repetir para aqueles que não sabem. Todo o período de Hipocrato, a igreja ficava vazia. Era impressionante, os jovens todos saíam, essa igreja aqui era vazia. Então, fazia uma campanha de oração, quando estava se aproximando a Hipocrato. Porque a gente sabia que isso não é só nas igrejas. Eu trabalhei em um lugar que, todo o período de Hipocrato, né, as empresas daqui ligavam para a gente para saber se faltou muito funcionário, né? Ei, aí faltou quantos hoje? Rapaz, aqui faltou uns 100. Em outra empresa aqui de Juazeiro, rapaz, aqui faltou mais de 50. Alguns demitiram por falso atestado. Teve uma empresa que demitiu mais de 50 atestados falsos no período das festas. Se nas empresas, na comunidade, na sociedade é assim, nas igrejas também, que nada, você não assina contrato, você não bate ponto aqui. Você não tem um ponto para dizer que você confirmou sua presença no culto. Você está livre, irmãos. Você é livre. Se você não quiser vir domingo que vem, você não precisa vir. Talvez alguém vai mandar mensagem para você, né? Ei, irmão, está tudo bem? Mas ninguém vai na sua casa e dizer, você vai para a igreja domingo que vem. Você está livre. Mas o que te faz perseverar, meus irmãos? Mesmo quando as coisas ruírem, quando as cargas vierem sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e as suas forças não forem mais necessárias, apenas e somente a sua confiança total e exclusiva no Deus que você serve. Somente é você e Deus. Quando você for orar, antes de você dormir, quando você chorar no seu travesseiro, quando o seu joelho estiver ralando ali no chão, não sei onde você ora em sua casa, né? Mas aquele lugar que você vai estar botando na sua cabeça para... Então o que vai fazer você perseverar? E aí depois, passado esse momento, né? Aí vem o caráter aprovado.
a experiência. Você vai se tornar um irmão que passou do leite, né? Ali como a Bíblia fala sobre aqueles que ainda estão engateando, tomam como se fosse um leitinho ainda, depois precisa de um alimento mais sólido, né? A experiência, o caráter aprovado. Você resistiu àquelas pancadas, aquelas dificuldades, as tentações, o brilho. Eu lembro que na faculdade foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque você ser cristão num ambiente que todo mundo ali está vivenciando uma loucura, né? Uma perversão generalizada. Não há pudor e não há limites. Apenas há a total, né? E até descomunal a proporção, né? A busca pelos prazeres imediatos, as respostas rápidas. Você se vê ali bombardeado e você se pergunta: será que vale a pena permanecer? Porque estou vendo que é só eu nesse negócio. E aí eu quero lembrar os irmãos, você lembra do profeta Elias, né? Quando foi ameaçado, ele orou dizendo: meu Deus, sou só eu. E Deus disse: não, eu separei mais um bocado que não se curvaram. Então você não está só, irmãos, nesse negócio não. E aí nós temos que, o Atos, né? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E aí onde você começa a entender que a igreja, irmãos, é nesse momento. Quando o irmão está fraco, quando nós estamos ali partilhando o pão. E talvez nós, nesse tempo todinho de igreja, nós não de fato, nós não nos preocupamos com o nosso irmão. Se o irmão está bem, se ele está já para desistir do evangelho. A gente está se preocupado com a nossa vida, irmãos. E eu sei que nessa loucura, né, de sobrevivência, a gente se ocupa muito. A semana passa muito rápido. Já passou uma semana do culto passado para cá. Nós focamos muito no nosso trabalho, no dinheiro, nas contas, nos problemas. E aí chega o domingo de novo, e aí eu quero orar a Deus, que Deus, meu Deus, essa palavra produza algo no meu coração, transformador, para que amanhã, a segunda-feira, seja que eu possa respirar tranquilo, que eu não aguento mais essas cargas. Tem muita gente aí que não aguenta mais viver a vida que está vivendo, irmãos. Muita gente que não sabe se vai conseguir finalizar o dia. Na ânsia de que Deus responda às suas angústias. E aí nós podemos ser canal de bênção na vida das pessoas, porque se Deus tem trabalhado na nossa vida, transformado a nossa vida, se nós passamos pelo degrau da tribulação, estamos na experiência, e a experiência produz esperança, e essa esperança não nos decepciona, não nos frustra, porque é Deus que dá. Porque nós temos esperança em algo que é sólido, que é real, que é na vida eterna, que é no Senhor. Mas isso nós precisamos crer que é assim mesmo. Se nós não crermos que essa esperança é em algo que não tem fim, que a traça não corrói, não come, que o ferrugem não corrói, em algo que é eterno, que não se acaba, que não tem fim, mas não fica tão longe na eternidade, mas ela pode começar agora, sabe? Eu não sou daqueles crentes, irmãos, que falam muito do céu e esquecem daqui, não. Até porque é muito difícil você falar para alguém que vai ser muito bom no céu se a vida dele está no inferno hoje, se ele não tem o que comer hoje, se ele está passando fome, se ele não consegue pagar uma conta. É muito difícil falar de céu para essa pessoa, porque ainda parece longe, né? Não, eu não quero sofrer até, eu quero uma resposta para hoje, Deus. Então é essa esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que nos dá poder, quando vem sobre nós. Esse poder que é explosivo, né? E aí nós somos testemunhas desse poder, aqui, até os confins da terra, né? Como fala no texto, até o fim do mundo. Então,
Alguns textos do Apocalipse falam que aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Interessante. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E aí eu quero encaminhar para o final, irmãos, nesse texto. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo oportuno, nós vamos colher. Mas se nós não desanimarmos. E você, irmãos, tem andado cabisbaixo, desanimado, por algum motivo? Se essa palavra não é para você, irmãos, talvez você possa olhar assim, ouvir, né? Não, não tem nada a ver para mim, porque minha vida está boa. Essa palavra deve ser para alguém aqui da igreja. Pode ser, irmãos, eu não sei. A gente sempre ora a Deus que Deus encontre uma terra fértil, né? Que a palavra não seja da minha mente, mas que seja algo de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se na sua casa, quando você voltar hoje do culto, dê as voltas da chave da sua casa e você se vê, seja lá sozinho ou com alguém lá dentro da sua casa, em algum momento de muita dificuldade, talvez muitos não querem nem voltar para casa, né? Porque a casa parece que virou um centro, um campo de concentração, né? Campo minado. Aonde eu pisar pode explodir. Eu não sei se a sua vida tem sido um campo minado, irmãos. Que parece que a qualquer momento é tão frágil que eu posso pisar e vai explodir tudo. Parece que a gente faz tudo errado. Parece que as coisas não vêm boas novas, não vêm boas notícias, parece que só vem problema, né? Tem essa fase, né, na nossa vida que você não, quando seu telefone toca, você não quer nem atender. Eu já não atendo telefone, né? Porque aquele número chato que ligam pro cara, né? Aqueles números de presídio, né? Então é meu silencioso. Mas às vezes vem uma mensagem, né? E a mensagem às vezes não é tão boa como você gostaria. Às vezes alguém pedindo alguma coisa, né? Ou cobrando alguma coisa, ou falando algum problema, ou alguma notícia ruim. Por isso que às vezes a gente nem... É até bom a gente nem olhar o celular quando a gente acorda, né? Tem algumas recomendações psicológicas que falam isso. A primeira coisa que você faz na sua vida é quando você acorda, às vezes é olhar o celular. Aí vem logo uma notícia ruim, seu dia já começa aquela angústia. E aí você se pergunta, quando é que vai ser a próxima mensagem de uma boa notícia na tua vida? Que você vai abrir o WhatsApp e vai vir, meu Deus, que coisa maravilhosa, estava esperando por isso. Até que enfim, alguma coisa que me alegra o coração, meu Deus. Ou você vai ter aquela resposta que você está orando a Deus, sabe? Que você tem que colocar diante do Senhor. E essa persistência, irmãos, ela também é nas coisas que nós temos orado a Deus. A perseverança, ela não é apenas não desistir da fé, sabe? Mas é quando nós cremos, quando nós oramos por alguma coisa, nós insistimos nisso. Na fé que Deus nos dará. E aí pode ser a saúde, pode ser um emprego, pode ser alguma coisa que você tem esperado. E se a gente consegue perseverar, insistir, passar pela prova, passar pela experiência, e aí vira a esperança que não nos decepciona. E se é Deus que está dizendo isso, então nós cremos com fé que isso será verdade e isso vai se concretizar. Que essa esperança não vai nos decepcionar no final das contas. Então, se você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada, por alguém da sua casa, para que essa pessoa encontre a Deus, seja transformado. Se você tem orado pelo emprego, se você tem orado pela sua faculdade, pelas suas finanças. No texto lá de Tessalonicenses, né?
Inclusive lá o contexto era de muito aperreio financeiro, né, dos irmãos. E quando Paulo escreve aquilo, né, sobre Deus dar o conforto e o consolo, se é a questão financeira, se é a questão emocional, psicológica, espiritual. Temos muitas batalhas que nós enfrentamos, muitas vezes no silêncio, que ninguém sabe. Nós não contamos para ninguém, não contamos para o pastor, não confiamos em ninguém, mas você sabe, né? Você e Deus sabem. E essa luta que você tem enfrentado, irmãos, quando Deus tocou no meu coração por essa palavra, é que nós possamos insistir. E aí eu lembro da pregação passada que nós não somos daqueles que damos para trás para sermos destruídos, mas nós prosseguimos. E aí tem um outro texto que fala: esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, para frente, perseverantes, firmes, focados. Então, se aquilo que está atrás, né, no seu passado, tem lhe aperreado sua vida, tem aperreado seu coração, sua alma, coloque diante do Senhor, entregue-se diante do Senhor verdadeiramente, que a sua vida seja transformada de fato pelo Senhor, que o Espírito Santo derrame sobre você essa vida, né, em abundância, e produza no seu coração essa esperança que não nos decepciona, e que nós possamos nos animar mutuamente, irmãos, fortalecermos mutuamente, como Atos 2, permaneceram firmes na palavra, no partir do pão, na comunhão. E aí fala depois do texto que eles vendiam as coisas, partiam entre si. Então era uma igreja muito unida, né? É muito diferente das igrejas de hoje. E aí nós permanecemos firmes até a volta de Cristo. Amém, meus irmãos? Queria convidar aqueles que puderem ficar de pé para nós orarmos. Não quero me insistir mais. Espero que os irmãos tenham entendido. Que Deus fale no coração de vocês aquilo que você tem orado a Deus, que encontre no seu coração a terra fértil, para que essa palavra dê fruto, né? Possa crescer e dar muito fruto. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite porque nós ouvimos sobre perseverança, sobre problemas, tribulações, sobre fé, sobre experiência, sobre esperança, enfim, Deus. Não é uma palavra tão única, no sentido assim de que é a primeira vez que nós escutamos sobre isso. Nós estamos até às vezes cansados de ouvir sobre isso, Deus, sobre permanecer firmes, e às vezes nós perdemos o propósito nisso, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Deus, nessa noite, a nós confiarmos no propósito do Senhor, entendermos, insistirmos, mesmo às vezes, Deus, fraquejando na fé, mesmo às vezes querendo desistir, olhar para trás, mesmo querendo desanimar na caminhada, mesmo querendo, Deus, abandonar tudo e fazer do nosso jeito, Pai. Nós ouvimos sobre perseverar e às vezes nós nem entendemos o que significa, e parece alguma coisa tão distante, parece alguma coisa apenas do céu e da eternidade. Mas quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós vemos as dificuldades, os problemas, os aperreios, as tribulações, nós nem conseguimos saber como é que sai disso, Deus. E nós oramos que o Senhor nos responda hoje, não com uma arrogância, Deus, no sentido que nós estamos exigindo do Senhor, mas humildemente pedindo como filhos. Que o Senhor nos ouça, Deus, nessa noite, e ouça a angústia do nosso coração, aquilo que tem nos afligido, Deus. E que essa tribulação ela possa de fato produzir essa experiência, esse caráter aprovado, e depois uma esperança. Essa esperança que a palavra fala que não nos decepciona.